ao governador, já que é vinculado ao gabinete do governador, como é que essas propostas, essas sugestões são recebidas, são recepcionadas no estado do Ceará, leia-se, no aparato de segurança pública? Bem, desde o meu ingresso no colegiado, né, há uns 3 anos atrás, nós apresentamos um elenco de propostas, sim, ao governador Cid Gomes da época. Né? Se alguma política foi implementada, não chegou ao meu conhecimento. Né? Já neste governo Camilo Santana, nós estamos programando para no final de dezembro, né, antes do recesso, apresentarmos também um elenco de propostas ao governador. Mas o que eu queria complementar, né, a fala do professor César e do professor Raimundo, é que eu verifico que essa hemorragia que está banhando o estado do Ceará, né, ela não se deve a simplesmente uma política equivocada, né? Até porque não existe um salvador da pátria. Jamais você vai conseguir indicar um secretário de segurança que vai ter uma fórmula mágica de solução. Mas o que eu percebo é que está havendo uma cultura da violência sendo alimentada, ainda que silenciosamente. Às vezes o silêncio possui legendas, né? E às vezes o silêncio ele consegue ser ruidoso. Em que sentido? Veja só. Eu não tenho nada contra a imprensa que noticia o noticiário de polícia, por exemplo. Mas há uma diferença de grandeza oceânica entre você divulgar o noticiário policial e você desenvolver programas policialescos que alimentam aquilo. Eu tenho uma visão muito reservada sobre isso. Pois se você não tem nada contra, eu tenho tudo contra. E me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou da área como jornalista. Tá? Isso é uma exploração, esses programas policiais, a pretexto, vou chamar aqui a atenção do Câmara, a pretexto de dar voz aos que são vítimas dessa violência, no caso os pobres, aqueles que moram no entorno dessa cidade, o que fazem é explorar essas pessoas, aviltar essas pessoas na sua dignidade, quando as expõem da forma que expõem, agem como se fossem policiais e maus policiais, é bom que se diga, porque os policiais em geral são muito bons. Do meu ponto de vista, é um desserviço à sociedade cearense, é um desserviço à sociedade brasileira. E no mais, o que resta são os bônus para os tais apresentadores desses programas, que são, em geral, deputados. Ou são vereadores. E esse cenário se espraia pelo país como um todo. Né? Existem os programas que eu denomino de policialescos, né? Que são diferentes do noticiário policial. E um outro detalhe significativo é que essa cultura da violência ela vai ganhando um corpo, né? E há também até o inconsciente coletivo age nisso. Então, para que você tenha uma ideia, até mesmo quando você vai participar de um debate sobre futebol, que é um assunto absolutamente ameno, quais são as expressões que você ouve no futebol? Né? É o mata-mata, o time eliminou, execrou, fuzilou, o chute forte não é um chute, é uma bomba. É um tiro. É um tiro, né? Então, o linguajar, né, até do inconsciente, ele já contamina o ambiente. Então a torcida chega na arena, olha só, o nome é arena, não é mais estádio. A própria confederação mudou, agora o nome é arena, ou seja, onde na Roma Antiga os embates eram fatais ali, letais, né? Então, essas expressões que sem querer, elas vão se moldando à cultura da violência urbana, elas alimentam como combustível esse cenário. Então, em vez de um jogo ser uma partida, é eliminatórias, né? Você está eliminando outro time, é como se ele fosse desaparecer da história, quando não é. Não é? Agora, mata-mata, você vai eliminar fatalmente outro time. Então, tudo isso conspira negativamente para esse cenário, né? Essa atmosfera belicosa que nós estamos vivenciando no estado e no país. Arnaldo, eu queria só aproveitar bem rápido, talvez passar a palavra para o César, mais um informativo. Evidentemente, toda essa questão da segurança pública, ela atinge não só a pessoa, mas também a economia e os negócios, é evidente. Sim. Então, de forma, acho que muito... de uma certa maneira, nós partimos na frente ontem, aí eu queria colocar aqui para todo mundo, em reunião da diretoria da Faculdade de Economia, ou seja, tem o peso de todos os cursos da faculdade, economia, administração, ciências atuariais, secretariado e contabilidade, né? Nós aprovamos a proposta de fazer um grande debate sobre segurança pública e violência, com data ainda a ser confirmada, mas nesse mês ainda, tá certo? E, evidentemente, com o convite do senhor secretário de Segurança Pública, ele vai ser devidamente convidado, e a senhora, excelentíssima vice
vice-governadora também vai ser convidada, certamente nos honraria a presença do César Barreira, tá certo? Eu também e outras pessoas que a gente possa discutir, mas a gente, ou seja, a Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará já deixou claro que ela quer discutir e nós vamos discutir isso como o primeiro centro, unidade didática da UFC a fazer isso aqui no Ceará. Professor César, é legítimo, é inteligente se combater violência com mais violência? Deixa eu traduzir. Quando se fala em política de governo para o combate à violência, o que é que se fala logo inicialmente? Mais policiais, equipamento, armamento. Mas mais armamento, mais viatura. E mais punição, né? Mais munição. E punição. E punição. Quer dizer, sob o ponto de vista sociológico, né? Como é que o senhor compreende isso? Porque me parece que há aí o pecado original. O erro está na concepção que se tem sobre o que fazer para combater essa violência. Eu acho que essa temática assim, que nós estamos aqui discutindo possibilita várias leituras, né? Então, desde a questão desses programas policiais, para mim eu concordo inteiramente com você, Arnaldo. Eu acho que realmente a gente deveria ser mais rígido diante da abertura dessas horas que nós temos, né, de programas policiais aqui no estado do Ceará, que é um absurdo, e são horas nobres, né? A hora de almoço, hora de jantar, que estão esses programas. Então, e esse programa nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo pegando jornalistas que trabalham nesses programas. Eu fiquei muito impressionado com a montagem das agendas. Como é que são feitas as montagens as pautas. Então, como é que essas pautas são privilegiadas? São pautas que são privilegiadas em nome do sangue, no nome da violência. Então, nós não podemos, de certa forma, aceitar que seja pautado por essas questões. Ou ele mediatiza e torna em herói o bandido, ou então o policial violento, que mutatis mutandis está sendo tão bandido quando é violento. Só dar uma frase aqui para... E eles fazem isso. Só uma frase. Note a angulação que eles dão quando um policial enfrenta e mata. Você vê a glamuralização do criminoso. Se você somar a hora de TV do Fernandinho Beiramar, do Marcola, do Nende, dá mais hora do que o Papa Francisco, na mídia nacional. Então, né? isso aí a gente deveria realmente atacar muito. Segundo, eu acho que é muito interessante essa questão que o Zé Raimundo está falando também, com relação à questão dessa relação da universidade com uma política de segurança pública, né? Eu acho que nós deveríamos ser mais ouvidos, né? Porque é interessante que na universidade já tem, por exemplo, o nosso laboratório, o Laboratório de Estudos da Violência, que eu digo que é muito pequeno, mas ele se tornou grande porque trabalha essa temática de violência. Então nós temos trabalhos, mas a gente deveria ser mais ouvido, mesmo que a universidade tenha dado excelentes contribuições na montagem dessas políticas. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de participar do Fortaleza 2040, nós estamos tendo a oportunidade agora de participar do Ceará 2050. Então, são, de certa forma, ações que deveriam ser efetivamente realizadas. Mas a gente tem que ser mais ouvidos, a gente tem que ter mais diálogos, a gente tem que ter, realmente, para mim, quanto mais debates ocorra com relação a essa temática, melhor, né? E, por último, eu acho que é interessante a gente ver que foi a questão que você, eu acho que me colocou, eu não me lembro mais... Se era legítimo, honesto, ético, se ter como concepção combater a violência com mais violência, com definição de política pública. Eu acho super importante. Para mim, a gente tem que negar essa questão. Nós temos que, de certa forma, quase que deslocar o eixo de discussão dessa questão da violência, dessa questão dos homicídios, para que a gente possa, inclusive, ter uma solução mais plausível. Me irmanando as preocupações dos senhores, por que eu disse isso? Eu tenho o privilégio, como o Zé Raimundo sabe, de pertencer ao Laboratório de Estudos da Pobreza, lá do CAEM, onde o Zé Raimundo é um dos expoentes lá. E todos os nossos estudos, todas as nossas análises, os cruzamentos, a gente percebe, quer dizer, essa vitimização, né, daqueles que se inserem ainda nessa linha de pobreza e abaixo dela. Quero dizer que este programa, este espaço que eu tenho aqui o privilégio de dirigir pela confiança do presidente da Casa, vereador Salmito Filho, está inteiramente à disposição para esses fóruns dos senhores, para abrir essa discussão e dar essa visibilidade para essa discussão. A exemplo do que posso, em nome do professor João Mário, que é o coordenador do Laboratório de Estudos da Pobreza, dizer que os estudos e os dados que nós temos lá, e são muitos, posso lhes garantir, inteiramente à disposição para, se houver uma necessidade, a gente fazer análises comparativas
para a definição de políticas públicas, como, por exemplo, o Conselho Estadual, ao propor algo desse tipo. Porque a gente tem que, para mudar esse eixo, como disse o professor, combater violência com mais violência, não se vai combater. É como você apagar incêndio com gasolina, né? Você apaga incêndio com gasolina. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos, nós vamos para o nosso terceiro e último bloco do programa, colocando outros números para que nós possamos fazer uma outra angulação nessa análise. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje os professores José Raimundo, professor de Economia lá do CAEM, o professor César Barreira, que coordena o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, o também professor Leandro Vasques, que preside o Conselho Estadual de Segurança Pública e, claro, estamos discutindo a questão da segurança pública, buscando entender a sua gênese a partir dos números do Anuário da Violência publicado na semana que passou, que são números estarrecedores. E, a propósito, eu vou dar sequência a esses números, colocando outros para a gente estratificar um pouco os atingidos por essa violência. Vejamos aqui, ó. Vou até arriscar aqui para a gente poder ter uma noção melhor em meio a tantos números. Olha só. Aqui estão as faixas etárias. 11,8% de pessoas assassinadas até 29 anos, ou seja, a faixa jovem, um percentual extremamente significativo. 30,9% de pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Nós temos 32,7% de pessoas de 40 a 49 anos. Você vê que vai aumentando a idade, até aqui aumenta também o número de pessoas assassinadas, né? De 50 a 59, aí cai. Você tem 20,6%. E, finalmente, acima dos 60 anos, você tem aqui 4% de pessoas assassinadas. Quando você vem aqui buscar os negros e os brancos, você tem também aqui alguns percentuais que eu acho que valem a gente se debruçar sobre eles, mas primeiro eu queria ficar na faixa etária, depois a gente vem na questão das raças. É com relação a policial. Policial, exato. É policial. É porque, inclusive, não é surpreendente, não é 11,8% essa faixa até 29 anos, não. O grande percentual de homicídios está aí nessa faixa. Está nessa faixa. Aqui são os policiais. Vitimados aqui. Isso. Que é para mostrar que a política, da forma como está sendo colocada, querer combater a violência com violência, o efeito está sendo exatamente o contrário. Está vitimizando, são os seus profissionais que deviam efetivamente nos garantir um mínimo de segurança. Então, eu quero colocar, pode ser que agora se enxergue, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, é absurdo. Como eu dizia, Arnaldo, no bloco anterior, é se apagar incêndio com gasolina, né? Isso também esse cenário aí apocalíptico, também é a tradução, por exemplo, de uma política também equivocada com relação ao sistema prisional. Porque dentro desse cenário todo você tem o sistema de justiça criminal, que ele nasce na esfera policial, com a investigação, com o inquérito, que, diga-se passagem, a nossa Polícia Civil aqui está atrofiada, ela foi atrofiada com o tempo, né, que é justamente a polícia que desvenda a autoria dos delitos. Então, nasce no inquérito, o indivíduo é preso, aí responde ao processo perante o judiciário e, ao final, existe o gargalo, que é justamente aquele funil que remete o indivíduo condenado, sentenciado, para o sistema prisional. Só que, antes disso, nós temos outra problemática, que é o número de presos provisórios, né, que hoje nós temos mais de 50%, 60% de presos provisórios. Dos 27 mil presos do Ceará, esse é mais ou menos o número? Mais da metade são presos provisórios, ou seja, presos que não têm uma definição ainda. Mas voltando, então, o grande drama do sistema de justiça criminal é quando você chega no sistema carcerário,
né, que o Brasil tem a 4ª população carcerária do planeta, né, só perdemos para os Estados Unidos, China e Rússia, né? A gente ganha da Índia, e olha que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e poucos habitantes. Nós somos 5 vezes menores que a Índia e temos mais presos do que a Índia. Mas voltando e concluindo, então o grande problema é que dessa faixa de pessoas que estão hoje presas, no Brasil quase 700 mil presos, no Ceará com 27 mil, há um drama que é a reincidência criminal, que é o indivíduo que deixa o sistema, porque cedo ou tarde ele vai deixar o sistema carcerário. Ou ele cumpre a pena, ou ele foge, ou ele é beneficiado com algum instituto da lei, ou livramento condicional, progressão de regime, etc. E quando ele deixa o sistema, ele é compelido a uma marginalização compulsória. Porque, ora, hoje o Brasil que é mais do que um Portugal de desempregados, né? Nós temos 14 milhões de desempregados, agora está diminuindo um pouco, né? Mas nós somos mais do que um país inteiro, Portugal, de desempregados. E veja que é desafiador... Portugal tem 11 milhões de habitantes, 12 milhões. Por aí, exato. Então, se é desafiador hoje um brasileiro com um passado sem nódoa, né, conseguir um emprego, imagine um egresso no sistema prisional. Então, ele é praticamente forçado à marginalidade. E aí cria o ciclo vicioso da violência, que se retroalimenta, além do que você bem colocou, o embrutecimento não só da violência urbana, mas o embrutecimento da legislação penal também, que desde a década de 80, com a lei dos crimes hediondos, de lá para cá, só vem sofrendo um processo de embrutecimento, a legislação ficando cada vez mais rigorosa, cada vez mais difícil o indivíduo conseguir a metamorfose de regime, um sistema carcerário falido e fracassado que não atinge o seu objetivo ideal, que seria a recuperação do indivíduo, e aí você está diante dessa massa incontornável, do ciclo vicioso da violência, que é realmente dramaticamente o maior desafio, na minha ótica, desse milênio no nosso país. E esse drama, né, é que tem causado todas essas hemorragias aí nas metrópoles, das capitais brasileiras, das cidades também já do interior, e ainda mais com essa nova filosofia de que o sistema, de que a política carcerária praticamente virou concreto armado, né? Eu me lembro que quando eu me graduei, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, nós só tínhamos praticamente o IPPS, ali em Aquiraz, o IPPO na Avenida dos Expedicionários, comunidade prisional, e o presídio feminino, vizinho Liceu do Ceará ali, o presídio é Auri Moura Costa. De lá para cá, a cada governo de 4 anos que se encerra, você inaugura mais 3 ou 4 unidades prisionais. Então hoje nós temos a CPPL 1, 2, 3, 4, 5, Pacatuba, e esse governo deve inaugurar mais 2 unidades até o final do ano. Ou seja, onde nós vamos parar? Né? Onde nós vamos parar com essa política, né, que não encontra uma solução de fraturar esse ciclo vicioso de reincidência criminal, que, só para concluir, de cada 100 pessoas que deixam o cárcere, pelos estudos, 80 voltam ao cárcere. Assim como a pobreza, que é multidimensional, a violência está provado que ela é multidimensional, elevado à enésima potência, se pudermos colocar aqui. Me chamou a atenção nesse relatório é que entre 10 estados brasileiros que mais tiveram aumento, quer dizer, per capita na segurança pública, somente 2 estados tiveram resultados positivos na diminuição da violência. Foram, por coincidência, o Espírito Santo e o estado do Ceará. Mesmo assim, ficando apenas em 20º e 17º colocados, respectivamente. Eu queria colocar esse aspecto aqui. E nós explodimos, viu? Nós diminuímos em relação a 2015, mas nós estamos com uma taxa... Sem dúvida. Arnaldo, novamente, a relação entre investimentos públicos e a dinâmica de segurança pública é extremamente complexa. E as pessoas, às vezes, fazem algumas análises equivocadas no seguinte: quando você investe mais esse ano, isso pode se rebater só daqui a 2, 3, 4 anos na frente, certo?
principalmente na área de segurança pública, exige uma certa sequência de anos investindo mais em segurança pública, e aí segurança pública no sentido amplo, não só repressão qualificada, também é bom a gente saber que quando a gente diz, não, está investindo mais em repressão, nós não estamos investindo em repressão mandando o policial bruto bater nas pessoas, não. Nós estamos investindo também em repressão qualificada, que é o quê? Treinamento, abordagem, educação, tática, técnica, estratégia, e isso também conta bastante. Então, quando você investe nisso, você tem que perceber o que é que você quer atingir. Uma das poucas coisas que são unanimidade é o seguinte: você só vai atingir uma queda de segurança pública, de violência, de níveis de violência e criminalidade, via investimento público, se aquilo for precedido alguns anos do tempo onde você quer agir. Ou seja, tem que começar 2 gestões antes, uma sequência de investimentos, que foi o que aconteceu, ainda que haja uma controvérsia, por exemplo, com Pernambuco e São Paulo. Certo? Você tem que ter uma sequência de 8, 10 anos de investimento. Novamente, aqui nós tivemos uma queda, o atual governo investiu menos do que os 2 governos do Cid Gomes, mas ambos 3 governos, 3 gestões, investem muito menos do que Pernambuco. Então aí você começa a perceber essa complexidade. Segundo seus dados, lá no primeiro bloco, 30% a menos. Exatamente, em relação a isso aqui com Pernambuco. Professor César, eu queria, ainda sequenciando essa discussão, até que ponto nós também não estamos muito atrasados, quando eu digo nós, o Estado do Ceará, o seu aparelho de segurança, em relação, por exemplo, aos meios que se utiliza para fazer segurança pública? Porque, geograficamente, as áreas mais violentas já estão mapeadas, a gente sabe disso há muito tempo. Né? Algumas áreas, em algum tempo, o homem nem podia entrar. E as tecnologias estão hoje aí, satélite para você monitorar diuturnamente, os drones para você... Você pode fazer uma patrulha final de semana com um drone, simplesmente, nas áreas. Põe os drones sobrevoando, quer dizer, as áreas. E eu não vejo isto aqui no aparelho de segurança do Estado do Ceará. Inteligência, que tanto se fala, não se pode fazer inteligência apenas com o homem. A inteligência ela será tanto mais eficaz quanto mais você usar os meios tecnológicos de inteligência artificial, que aí estão disponíveis. Nós não sofremos também com isso? Sofremos. Eu acho que nós estamos chegando a uma situação que ou nós vamos investir em ações de inteligência ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, para mim, eu acho que essa questão das ações de inteligência, ações mais racionais, ações que levem em consideração estudos que, inclusive, a própria polícia sabe. A polícia sabe quais são os lugares mais perigosos, quais são os horários que ocorre a criminalidade. Você pega um exemplo bem pontual, a questão de assaltos a ônibus. Nós sabemos quais são as rotas dos ônibus, nós sabemos quais são os horários que ocorrem esses assaltos. Então, nós poderíamos ter medidas mais efetivas para trabalhar essa situação. Outro é o assalto que ocorre em sinais, né? Também nós sabemos quais são os sinais que ocorrem o maior número de assaltos. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma ação mais efetiva com relação a ações de inteligência, bem como essas ações mais racionais. É o caso, inclusive, que hoje nós estamos vivendo com relação à questão da violência no interior. Nós não vamos poder ter o mesmo número de policiais em todos os municípios, mas nós vamos poder trabalhar com aglomerados. Então, isso nós poderíamos, de certa forma, resolver um problema que é muito sério e fazer esse mapeamento que, de certa forma, existe e as pessoas já conhecem. Quando eu trago a questão da inteligência, Leandro, da tecnologia, que eu acho que o Ceará usa muito pouco. Sem dúvida. Nós sabemos, por exemplo, hoje onde é que existem os drive-thru de droga. Sabemos. Sabemos. Sem dúvida. É impossível você ter 2, 3, 4 viaturas em cada área desses drive-thru para dar policiamento, porque o número é insuficiente e é muito mais caro. O que é que custa você ter, já que você tem uma estrutura tecnológica de base, você botar os drones para fazer digamos assim, esse patrulhamento? Veja só, para mim, eu costumo dizer o atraso é muito grande. Eu costumo dizer que nós estamos, a nossa civilização, né, ela está condenada à tecnologia, né? Ou evoluímos ou desaparecemos. Essa é uma frase emblemática. Eu também não compreendo por que a essa altura, com os índices de homicídio aí galopantes que nós estamos tendo nesse ano, né, com a questão do consumo de entorpecente também assumindo um contorno de epidemia,
Eu não entendo por que o Estado ainda não avançou no aspecto tecnologicamente falando, do ponto de vista de segurança. Eu não entendo por que nós também temos outro drama, que é a equação, né, de número de habitantes por policial. Né? O professor Raimundo estava citando Pernambuco, mas o cenário de Pernambuco é radicalmente diferente do nosso. Eles têm uma equação, o policial militar, que é o policiamento ostensivo de rua, por habitante, infinitamente melhor do que o nosso. Né? Nós temos aqui 35... Na verdade, bem maior, ou seja, você está correto. Eles têm muito mais policiais militares por habitante do que a gente. Exato, é um déficit também. Então, no Ceará... Daí o resultado lá ser melhor. Aí, e civil, eles têm praticamente 40% a mais de policiais civis do que o Estado do Ceará. O Ceará, para você ter uma ideia, ele precisaria ter 35 mil policiais militares. Né? Hoje nós temos 18 mil, mas na prática não tem 8. Não tem 8 mil na prática. Né? Isso são dados oficiais. Porque 10% ou 20% está gozando de férias, uma parte está em tratamento de saúde, outra parte está desviada de função, enfim. Então, dos nossos 18 mil aproximadamente, nós não temos agora lá aí fora na rua 8 mil. Né, o que é dramático para você fazer uma política de segurança pública. Então, nós temos a deficiência tecnológica, nós temos a deficiência de efetivo, a nossa Polícia Civil também com o número efetivo atrofiado, apesar dos concursos que têm sido feitos. Agora, um dado que me preocupa, além dessa desproporção, é desarrazoado não existir uma política de continuismo também. Sim. Né? E isso é preocupante, né? Isso é grave. Eu trouxe essa questão do atraso tecnológico do Estado do Ceará, porque eu estou lembrando, o governador Camilo Santana está encerrando o seu primeiro mandato, já sabemos, é candidato à reeleição, e lá na campanha dele, uma das coisas que ele prometeu, olha o drama do nosso atraso como é grande. Um cidadão sofre um crime qualquer no Conjunto Ceará, num domingo, no fim de semana, ele tem que sair do Conjunto Ceará para vir atrás de uma especializada que esteja de plantão aqui na Aldeota. Veja bem. E eu lembro que o governador, na sua campanha, prometeu, estava no auge do Ronda do Quarteirão, que o Cid Gomes tinha deixado, ele prometeu que o cidadão ia dispor de tecnologia para que pudesse fazer um boletim de ocorrência nas viaturas. Ele está terminando o primeiro ano de mandato e essa dívida está aí, eu estou cobrando aqui agora. E já tem tecnologia para isto, viu? Já tem, inclusive, no Ceará, para ser móvel, onde o policial não vai escrever nada, que ele pode fazer, inclusive, isso por áudio, inclusive. Quer dizer, é isso que me espanta, professor César. Até que ponto o LEVE, o Conselho Estadual, não podem formular para o governo, quer dizer, essa necessidade e mostrar onde estão exatamente esses avanços? O Conselho ele está absolutamente aberto a essa discussão e, inclusive, convidando o secretário para ouvir essas propostas que chegaram ao Conselho. Perceba só que essas alegorias, né, que eventualmente o Estado sustenta, né, primeiro se elevou o Ronda do Quarteirão como uma salvação, né? Depois ela sucumbiu. Agora está se querendo desenhar como salvação o raio. Não é? Ou seja, esse discurso, esse debate no varejo, né, já cansou a população. Eu acho que está na hora do Estado, do governo do Estado, enfrentar com mais qualificação, com mais responsabilidade essa questão, até porque os nossos índices, como já foi discutido aqui hoje, desse ano de 2017, já extravasaram os números de 2016, que já são espantosos, como nós vimos aí no fórum. Certamente, eu não tinha descido a esse nível mais micro de análise, mas tanto o César como o professor também chamou a atenção, é muito importante realmente, e aí eu concordo plenamente com o professor, que o discurso atual do governo estadual, e aí juntando o governador e o André, o secretário, realmente às vezes chega à beira da imaturidade, eu acho. Porque, veja bem, realmente o Ronda foi praticamente destruído nessa questão. Então, o policiamento comunitário parece que não vai dar mais resultado, e sim uma hipertrofia do raio, ou seja, exatamente o contrário do que foi prometido. Ainda que eu conheça profundamente a seriedade, a eficiência do raio, eu trabalhei durante 5 anos dentro da Secretaria de Segurança Pública até 2013. Então, é muito estranho você ouvir do secretário e do governador passar a culpa para o governo federal. Inclusive, o secretário colocar em xeque todas as outras secretarias de segurança pública aqui fora do Nordeste, insinuando que não se calcula corretamente os indicadores criminais, dizendo que se isso só é feito corretamente no Ceará. Isso é muito complicado de se dizer. Então, eu acho que a gente não pode transferir a culpa para o governo federal. Segurança pública